Vamos para a igreja de Tiatira. Eu falei que nós íamos estudar até outubro, mas já não garanto que a gente termine em outubro, porque eu estou indo um pouco lento ali, mas se vocês tiverem paciência, espero que Jesus volte bem antes de a gente terminar de estudar. Apocalipse capítulo 2, versos 18, a igreja de Tiatira. Já estudamos a igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, a igreja de Pérgamo e agora a igreja de Tiatira. Tiatira, nós vimos no primeiro dia, é a maior de todas as cartas, as 7 igrejas, e é a carta do meio. Então, a carta que fica no meio é a de Tiatira, é a maior de todas. E diz o seguinte: ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti que toleras que essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se de sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Nesse verso 23, algum de vocês, na Bíblia de vocês, diz diferente? Mentes e corações. Todas as Bíblias dizem mentes e corações. Na sua diz o quê? Rins e corações. Muito bem. Rins e corações é o que está no original. No original está rim, não mente. Já vou explicar para vocês por quê. Digo, verso 24: digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não a conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Então somente conservai o que tendes até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Alguns estão vindo hoje pela primeira vez. Estamos estudando Apocalipse verso por verso, bem devagar. Estamos no 7º dia e ainda estamos no capítulo 2. Na 7ª aula e ainda estamos no capítulo 2. E nós vimos que as 7 igrejas, elas têm 3 aplicações. A primeira aplicação é a aplicação para a igreja da cidade de Tiatira, que recebeu essa carta. A igreja de Sardes, a igreja que ficava na cidade de Laodiceia, a igreja que ficava na cidade de Éfeso. Então a primeira aplicação foi a igreja que recebeu essa carta, quando leu, viu que estava descrevendo a situação atual daquela igreja, na época de João. Só que essa carta não foi escrita só para aquelas igrejas. A segunda aplicação é para a nossa vida e de todos os que leem o Apocalipse. Então todo mundo que lê o Apocalipse vai tirar uma lição da carta que foi escrita para Tiatira. Eu nunca fui em Tiatira, eu não vivi naquele tempo, mas o que está escrito aí tem alguma coisa para me ensinar quando? Hoje, por isso que a gente vai estudar a carta. Mas a terceira aplicação é a aplicação histórica da volta de Jesus para o céu até Jesus voltar de novo nas nuvens. A igreja cristã passou por vários períodos, várias coisas aconteceram na história da igreja, desde quando Jesus foi para o céu até quando ele retornar. E esses períodos da história da igreja são exatamente o que está aí descrito em cada uma dessas igrejas. Então a igreja de Éfeso diz que ela era igreja pura. Por quê?
porque foi a primeira igreja, os discípulos ainda estavam vivos, os discípulos ainda estavam trabalhando, então era a igreja mais pura. Já a igreja pertinho de Jesus voltar, a Bíblia diz que é Laodiceia, que a gente vai estudar daqui a 2 semanas. É a igreja mais fria, a igreja mais sonolenta, a igreja que no culto de quarta-feira não vem para a igreja toda. Essa igreja de Laodiceia é a igreja mais morna que Apocalipse fala. E quem era a igreja de Tiatira? Vamos estudar isso hoje. Vamos começar com o nosso verso do Conselho sobre a Educação. Vamos ler juntos? O tempo é breve. Acham-se sobre nós os perigos dos derradeiros dias. E cumpre-nos vigiar e orar, e estudar e dar ouvidos às lições que nos são dadas nos livros de Daniel. O tempo é breve, é hora de orar e vigiar, e estudar, em especial os livros de Daniel e Apocalipse. Obrigado, meu irmão. A igreja de Tiatira ficava a 65 quilômetros da cidade de Pérgamo. Tiatira significa o quê? Contrição. Era a menor e a menos importante das 7 cidades que João fala. A mais insignificante, a menor das 7, era Tiatira. Cidade fortemente envolvida na fabricação de tinturas, púrpura, real e lã. Então a cidade vivia do comércio. Esse era o objetivo da cidade: fabricar lã, fabricar púrpura, fabricar tinturas. Por exemplo, não sei se vocês lembram que a primeira conversa da Europa foi uma mulher chamada Lídia, que lá em Atos 16, Paulo disse que ela era vendedora de púrpura. Ela era vendedora de púrpura, e ela era da cidade de Tiatira. Então a primeira conversa da Europa foi uma mulher vendedora de púrpura da cidade de Tiatira. Aqui está o mapa, aqui está Pátimos. A primeira carta foi para Éfeso, a segunda para Esmirna, depois Pérgamo, e agora estamos estudando Tiatira. De Pérgamo para Tiatira, 65 quilômetros. Como era a igreja em Tiatira? Como era a cidade de Tiatira? A maior ameaça aos cristãos de Tiatira envolvia o comércio, porque todos os trabalhadores de Tiatira estavam separados em sindicatos. Então, o pessoal da púrpura tinha um sindicato, como uma espécie de sindicato, como nós temos hoje. O pessoal que fabricava lã tinha uma espécie de sindicato. O pessoal que fabricava tintura tinha uma espécie de sindicato. E esses sindicatos se reuniam frequentemente para banquetes em templos pagãos, com comidas dedicadas a esses deuses pagãos, prostituição e bebedeiras. Os que não participassem sofriam perseguição e prejuízo. Então eles diziam que a prosperidade deles dependia dos deuses que eles adoravam. Então, o que é que eles faziam? Eles iam para esses banquetes adorar os deuses, comer comida sacrificada. O culto que eles faziam envolvia prostituição e bebida. E os cristãos iam? Vocês acham que eles iam? Os novos conversos, eles deveriam ir? Pelo menos eles deveriam ir? Não. E os que não iam sofriam o quê? Perseguição, não conseguiam vender, não conseguiam se envolver com o comércio, sofriam perseguição e injustiça e prejuízos. Aí Apocalipse começa dizendo quem era Jesus. Não sei se vocês lembram, mas eu falei que cada carta começa dizendo quem é Jesus para aquela igreja. Por exemplo, nós vimos que na igreja anterior, a igreja de Pérgamo, foi a igreja que o erro começou a entrar dentro da igreja. Aí Jesus aparece para Pérgamo dizendo assim: eu sou o que tem uma espada de 2 gumes na boca. Qual era o problema de Pérgamo? Estava se afastando da Bíblia. Qual é a solução que Jesus traz? A espada de 2 gumes, que é o quê? A palavra de Deus, a Bíblia. Então, toda vez que começa a carta, todas as cartas, Jesus começa se apresentando como ele sendo a solução para o problema da igreja. Então, cada carta, Jesus começa dizendo isso. Não sei se vocês lembram, mas na igreja de Éfeso, Jesus é aquele que tem as 7 estrelas nas mãos, porque a igreja de Éfeso está perdendo o primeiro amor. E Jesus disse assim: olha, eu posso segurar vocês.
Para a igreja de Esmirna, Jesus é aquele que esteve morto e reviveu. Por quê? Porque a igreja de Esmirna está sendo muito perseguida. Então Jesus disse assim: olha, vocês podem até morrer, mas eu também morri e ressuscitei, e vou ressuscitar vocês também. Então cada igreja, Jesus começa se apresentando como a solução para o problema para aquela igreja. E olha como Jesus começa se apresentando para a igreja de Tiatira, verso 18. Estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo, e os pés semelhante a quê? Ao bronze polido. O que significa isso? Vejam, eu falei também que tudo que tem no Apocalipse, ou a maioria das coisas, João usou coisas da época, que a gente tem que estudar as coisas da época para poder entender. Na cidade de Tiatira, o principal deus que eles adoravam era um deus chamado Tírimenos, que era o deus o quê? Era o deus o quê, irmãos? O deus Sol. O Deus Sol era adorado em Tiatira, e depois o Deus Sol se tornou o culto oficial do império. O Deus Sol, Tírimenos, se tornou o Deus oficial do império. Por isso que quando Jesus aparece para a igreja de Tiatira, ele diz assim: olha, vocês aí da cidade adoram o Deus Sol, mas deixa eu dizer para vocês quem é o Sol de verdade. Quem é que brilha de verdade? Quem é que irradia luz de verdade? Por isso que Jesus aparece como alguém que é chama de fogo e aquele que é um bronze polido. Chama de fogo. Jesus apareceu, sou aquele que sou como chama de fogo e sou como bronze polido. Quer dizer, quem brilha de verdade não é o Deus Sol que vocês adoram em Tiatira. Quem brilha de verdade é Jesus Cristo, o Sol da justiça. E no final da carta de Tiatira, ele diz que ele é a estrela da manhã. Então, como se ele estivesse dizendo assim: olha, o Deus que brilha de verdade não é o Deus Sol não que vocês adoram. Quem brilha de verdade sou eu, porque eu sou como chama de fogo, como bronze polido e como a estrela da manhã. Então o brilho de verdade só em Jesus Cristo. Aí ele continua dizendo que essa descrição, pés como bronze polido, olhos como chama de fogo, vem lá de Daniel 6. Em Daniel 6, Jesus Cristo é apresentado como aquele que tem olhos como chama de fogo e aquele que tem pés como bronze polido. Vamos ver lá em Daniel 6, ou Daniel 10, verso 6. Olha lá, Daniel 10, verso 6. Olha como Jesus é apresentado. Aí João usa essa imagem de Daniel para falar de Jesus agora no Apocalipse. João viu aqui... Ele estava tendo Daniel teve uma visão e ele viu um com o corpo como berilo, seu rosto como um relâmpago, seus olhos como o quê? Tochas de fogo, os seus braços e os seus pés brilhavam como o quê? Como bronze polido, e a voz das suas palavras era como o estrondo de muita gente. Então, João pega, irmãos, esse Jesus de Daniel e diz assim: esse Jesus de Daniel está vivo, está atuando na igreja. O homem que tem olhos como chama de fogo e seu tremendo poder que descobre todo erro, até os segredos mais íntimos. E pés como bronze significa o poder inflexível, invencível de Cristo. Isso significa pés como bronze. Um poder invencível, alguém que ninguém é capaz de movê-lo do seu lugar, de poderoso que ele é. E aí diz, verso 19 diz: conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança, e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Presta bem atenção aqui, vê que coisa bonita. Essa frase, o teu amor e o teu serviço, a tua fé e a tua paciência, no grego, na língua que o Apocalipse foi escrito, essas palavras estão ligadas por uma palavrinha que em grego é a palavra kai, que traduz por quer dizer ou seja. Então, o que está querendo dizer aqui é o seguinte: o teu amor por mim produz o quê? Muito serviço. A tua fé
produz o quê? Paciência e perseverança. Deixa eu explicar para você. Você pode dizer assim: eu quero fazer a obra de Deus. João está dizendo assim: primeiro você tem que amar a Deus. Se você amar a Deus, você vai servir a Deus. Eu quero ter paciência e perseverança. João está dizendo assim: primeiro você tem que ter fé. Você tem que ter um relacionamento de Deus, de confiança com Deus, para poder ter paciência e perseverança. O que ele está dizendo é que o serviço é resultado de quê? Do amor. E a paciência é resultado de quê? Você só vai servir a Deus de verdade se você o amar. E você só vai ter paciência e perseverança se você confiar nele e tiver fé nele. Às vezes nós queremos servir sem amor e queremos ter paciência e perseverança sem fé. João está dizendo: não vai funcionar. Para você ter serviço, para você poder servir a Deus, primeiro você tem que amá-lo. E para poder você ter paciência e perseverança, você tem que conhecer, para poder ter fé nele. Então uma palavra está ligada à outra, ou uma é fruto da outra. Qual é o problema dessa igreja então? O problema dessa igreja, ele diz que é porque ele tolera, verso 20: tenho porém contra ti que toleras que essa mulher quem? Jezabel. Gente, Jezabel foi uma mulher do Antigo Testamento muito importante, mas para o mal. Ela casou com um rei de Israel e ela não queria, aqui está a questão para você entender, Tiatira, ela não queria acabar com Deus, com a adoração a Deus de Israel, não. Ela só queria introduzir, junto com a adoração ao Deus de Israel, a adoração ao Deus dela, Baal. Então, ela não queria destruir o culto de Israel. A princípio, ela só queria introduzir a adoração. Como os profetas de Deus não quiseram, ela mandou matar os profetas de Deus e começou a sustentar os profetas de Baal. Mas a princípio, Jezabel, ela queria que as pessoas adorassem o Deus de Israel, mas também adorassem Baal. É possível adorar Baal e o Deus de Israel? É impossível. Então, o problema de Tiatira, que vem desde a igreja anterior de Pérgamo, é que a igreja começou a casar com o paganismo. A igreja pura que Jesus deixou começou a casar com o paganismo. Nós vimos semana passada que no período de Pérgamo começou a entrar na igreja adoração a imagens. As pessoas começaram a procurar homens para se confessar, para pedir perdão. As pessoas começaram a pagar para poder conseguir a salvação. As pessoas começaram a adorar o domingo. Esses erros do paganismo começaram a entrar onde? No cristianismo. E na igreja de Tiatira, sabe o que aconteceu? Jezabel começou a dominar a igreja. Em outras palavras, o erro não era uma coisa mais como em Pérgamo, que uns aceitavam, outros não aceitavam. O erro se tornou a religião oficial. A religião oficial agora no mundo inteiro, no período de Tiatira, era adorar imagens, guardar o domingo, confessar o pecado aos homens, pagar pela salvação. E parecia que o mundo inteiro estava vendido ao paganismo, representado por uma mulher. Como é o nome dela? Se você estudar 1 Reis 16, você vai ver que foi Jezabel, através do seu casamento com Acabe, que introduziu o culto idólatra a Baal em Israel. A mesma coisa está acontecendo na igreja de Tiatira. Tinham pessoas lá que começaram a introduzir o paganismo dentro da igreja. E chegou o momento que a igreja, representada por Acabe, se casou com Jezabel, com o paganismo. E agora parecia que a igreja oficial era o paganismo, assim como no tempo de Jezabel. Parecia que a única coisa que tinha era adoração a Baal. Ao ponto de Elias pedir o quê? Elias foi para a caverna e pediu o quê? Pediu a morte. Ele disse assim: Deus, todo Israel está adorando Baal, só restei eu, me mata logo. Para que adianta ficar vivo se só tem eu? Lembram da história? A mesma coisa aconteceu nesse período. O erro entrou tanto dentro da igreja que a religião oficial se tornou o paganismo.
Foi isso que aconteceu no tempo de Tiatira. Não temos tempo para estudar a história dela, mas está em 1 Reis 8 até 2 Reis 9. O nome de Jezabel era sinônimo de prostituição e bruxaria. Então ela introduziu tanto o paganismo que quando falava em Jezabel era sinônimo de prostituição. Vejam, já a gente chega lá, vamos continuar aqui. Qual era o problema de Tiatira? Tolerava o quê? Que Jezabel estivesse introduzindo esses erros na igreja. Esse foi o problema da igreja. O problema da igreja de Tiatira, como eu falei no começo, é que os cristãos, se os cristãos poderiam participar nas celebrações realizadas pelos sindicatos dos trabalhos deles. E Jezabel promovia o compromisso com normas mundanas e encorajava os cristãos a participarem dessas atividades, se alimentando de comidas sacrificadas aos deuses, bebida e imoralidade sexual. Então, na igreja de Tiatira, começaram a aparecer pessoas dizendo assim: não tem nada não, e participar do sindicato lá não. Você vai perder seu emprego por causa disso? Vá lá, você participa lá e depois volta aqui para adorar, não tem nenhum problema. E Deus disse assim: vocês estão tolerando esse erro dentro da igreja. Vocês estão misturando a verdade com o erro. Estão participando das abominações que essa mulher chamada de Jezabel fazia. Como era o culto lá em Tiatira? A refeição, comer carne sacrificada a ídolo, era um culto. E esse culto, eles tinham que adorar, durante a refeição, o Deus Sol, ou os deuses pagãos. Por isso que os cristãos não poderiam participar desse culto, porque adoravam. Não era simplesmente não comer carne, era porque aquele comer carne era um culto de adoração aos deuses pagãos. E os ídolos pagãos eram interpretados como demônios. Então era o próprio Satanás, a personificação desses ídolos pagãos. Por isso que a Bíblia diz que vocês não deveriam comer sacrificado aos ídolos. E prostituição na Bíblia, gente, ela tem um significado mais profundo do que simplesmente ato sexual ilícito. Quando você vai para Isaías 54, verso 5 e Jeremias 3:20, você vê que na Bíblia, prostituição é um símbolo de infidelidade a Deus. Então, Isaías e Jeremias falam muito disso. Você, Israel, era casada comigo. Deus dizendo: Israel, você era casada comigo, mas você foi para outros deuses, você me traiu. Lembram que está escrito assim na Bíblia várias vezes? Você, Israel, você era casada comigo, eu tirei você do Egito, eu desposei você do Egito, agora você está adorando outros deuses, você me traiu. Então Deus fala do adultério e da prostituição para simbolizar você deixar de adorar o Deus verdadeiro e começar a adorar outros deuses ou se envolver com paganismo. Então, diz que eles adoravam a doutrina das profundezas de Satanás. Olha aí no verso 24. Verso 24. Que prostituição era essa? Digo toda Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina, não a conheceram. Como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós. Vejam. Naquela época, os pagãos diziam assim: o corpo é mau. Pode fazer o que quiser com o corpo, que o corpo vai ser destruído. Pode se prostituir, não tem nenhum problema. Pode beber, um problema. Porque o corpo é mau. A ideia de que eu posso fazer o que eu quiser com o meu corpo, que a minha alma vai ser santa. E tinha pessoas lá em Tiatira que estavam entrando nessa, se prostituindo, comendo comidas sacrificadas a ídolos e dizendo: não, o corpo vai passar. Como hoje alguns dizem. O que é que alguns dizem hoje? Não precisa guardar a lei. Alguns dizem: o que contamina o homem é o que entra, interpretando assim que eu posso comer o que eu quiser, que eu posso fazer o que eu quiser, que eu posso agir como eu quiser. Era esse o pensamento que tinha na época. Jezabel era o ensino de um ou mais líderes de Tiatira, que ensinava que os cristãos deveriam se acomodar com o mundo e que não deveriam rejeitar com rigidez as práticas mundanas, nem ser extremistas demais em relação à vida cristã. Em outras palavras, queriam que o cristianismo se tornasse uma forma mais amável do paganismo.
Então, eles começaram a dizer, olha, não seja muito extremista não, vá lá para a sua reunião do sindicato, o que é que tem? Você vai lá, come, participa lá do banquete aos ídolos e volta, você vai perder seu emprego por isso. Não seja extremista não, não seja extremista não. E sabem, no final dos dias, os fiéis serão novamente chamados de extremistas. E você tem que saber a diferença entre o que é ser extremista e o que é ser fiel. Sabe o que é um extremista? Um extremista é aquele que diz assim: se você não crê no que eu creio, eu mato você. Amarra uma bomba. Você vê isso todo dia na televisão, não vê? Os infiéis que não crêem no que eu creio, eu mato. Isso é extremismo. Sabe o que é fiel? Fiel é aquele que diz: se tiver que eu morrer para ficar do lado da verdade, eu estou disposto a morrer, porque eu sou fiel. Extremista é aquele que mata pelo que acredita. Fiel é aquele que está disposto a morrer pelo que acredita. No final dos dias nós vamos ter que decidir se nós seremos fiéis, meus irmãos. Só que ninguém vai decidir no final dos dias. Nós temos que começar a definir hoje. Vai chegar um momento, nós vamos estudar mais à frente, no Apocalipse, que sairá um decreto dizendo que quem guardar o sábado é um extremista e que deve morrer. E nesse momento nós vamos definir se nós vamos querer ser fiéis ou se vamos abandonar a fidelidade. E já tem como saber hoje se nós seremos fiéis ou não. Como, pastor, tem como saber hoje? Deixa eu explicar. Se hoje, que você pode guardar o sábado livremente, você já não guarda, como é que você vai guardar quando for proibido? Então hoje, nós já estamos determinando quem nós seremos no final. Amigos, nós não somos extremistas, mas nós somos fiéis. E você tem que a cada dia se firmar mais na verdade e tomar essa decisão de ser fiel. Olha o que é que a Bíblia diz sobre isso. Romanos capítulo 12, verso 2. Romanos 12, verso 2. Sobre a fidelidade, a decisão de ser fiel. Romanos 12, verso 2. Diz assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade. Gente, qual era o problema de Tiatira? Tinha gente na igreja que Jesus chamou de Jezabel, que começou a dizer assim: olha, não se preocupe não, é coisa da época, vá adorar os ídolos, se conforme, fica tranquilo, não seja extremista não. E Jesus se levantou para dizer assim: olha, está errado, não se conforme. Irmãos, a mesma coisa Jesus quer nos ensinar hoje: não se conforme com esse século. Se as pessoas dizem que é normal assistir filme que tem cenas de violência, de prostituição, de espiritismo, não se conforme com isso, não assista. Se as pessoas dizem que é normal escutar qualquer tipo de música, não se conforme com esse século, não escute. O problema é que nós saímos da igreja, ou nós saímos do mundo, mas estamos trazendo um bocado de coisa do mundo para o nosso coração e para a nossa casa. E Paulo está fazendo um convite que João faz lá para Tiatira: não se conforme com a doutrina de Jezabel, que diz que é normal, que não tem nada não comer comida sacrificada a ídolo, que não tem nada não participar das festas lá no paganismo. Está errado. Quando você assiste alguma coisa na tua casa, você tem que assistir como um representante de Deus. Você vai assistir alguma coisa, você só deve assistir se aquilo que você está assistindo pode ser assistido no céu, se lá tiver televisão, porque você é um cidadão do céu. Você vai ouvir uma música, não se conforme com as músicas desse século. Só escute uma música que você poderia escutar na FM do céu, se lá tiver FM. Porque você é cidadão do céu, você já deveria começar a escutar músicas que você vai escutar no céu. É isso que Paulo está dizendo para Tiatira: não se conforme com Jezabel, que está tentando introduzir o paganismo dentro da igreja. Não se conforme.
Irmãos, eu creio que Deus vai permanecer, vai perseverar com a igreja remanescente até o final. Mas, se você começar a permitir que o paganismo comece a entrar na sua vida, a Bíblia diz que a sacudidura vai vir para separar o trigo do joio. Gente, separar o trigo do joio é algo que vai acontecendo dentro da igreja, não é algo que vai acontecer lá fora. Lá fora, as pessoas que não creem em Deus, declaradamente eles já são joio. O que vai acontecer na sacudidura é o que aconteceu na igreja de Tiatira. Dentro da igreja tem pessoas que guardavam coisas no seu coração que não deveriam estar ali. E João está fazendo um convite para a igreja se arrepender, para tirar da sua vida coisas que não são do cristianismo, são do paganismo. Então, se você assiste uma novela que está cheia ou filmes que estão cheios de espiritismo, gente, isso é paganismo, pare de assistir. Um dia eu cheguei na casa de uma irmã para fazer uma visita, e eu não tinha avisado, eu cheguei lá para visitar, e ela estava assistindo a novela, ficou toda constrangida porque o pastor chegou e me pegou assistindo novela, e a gente não devia ficar constrangido porque o pastor pegou assistindo novela, porque tinha alguém que estava com você, eu devia estar, que está mais constrangido ainda, que não é o pastor, é o seu Deus. Eu disse, irmã, não desliga não, vamos assistir junto a novela. Ela regalou o olho, como é, pastor? Vamos assistir junto a novela. Vamos assistir 10 minutos a novela. Irmãos, providencialmente, Deus é muito bom. Na cena que estava passando, uma mulher estava na cozinha e o relógio começou a correr ao contrário e as panelas começaram a cair sozinhas. O que é isso? Isso é espiritismo. Eu digo, irmã, isso aqui é espiritismo. A senhora sabe? Sei, pastor. Pois a senhora está deixando o espiritismo entrar na sua casa. E espiritismo vem do paganismo. Então, às vezes, a Tiatira estava entrando paganismo. Às vezes está entrando paganismo na nossa casa e a gente não sabe. Você está escutando músicas que não honram a Deus. Deixa eu contar uma história de uma música para vocês. Tem uma música de Guilherme Arantes chamado Terra, Planeta, Água. Já ouviram essa música? Terra, Planeta, Água. Aquela música só fala de água, de terra, do planeta. Mas deixa eu contar a história dessa música para vocês. Guilherme Arantes, isso eu ouvi Guilherme Arantes numa entrevista, está na CBN. Se você colocar no site da CBN e procurar a entrevista de Guilherme Arantes, você vai encontrar. Ele estava num terreiro de macumba na Bahia, e ele disse que, ele na entrevista dizendo que uma entidade disse que ele tinha que escrever uma música para a entidade da macumba que representa a água. E ele tinha que homenagear essa entidade com uma música. E ele disse que um dia, Ney Matogrosso ia fazer um álbum sobre natureza e pediu a ele uma música. Ele disse assim, pode deixar, a música que eu vou fazer é sobre a água, porque uma entidade disse que eu tinha que fazer uma música sobre a água. E ele disse na entrevista com essas palavras, ele disse, eu comecei a escrever a música e não fui eu que escrevi. Não fui eu que escrevi essa música foi como que psicografada. Quando eu terminei, a música estava pronta. Não fui eu que escrevi essa música. Essa música foi a entidade que me deu. Essa música não é minha, é dessa entidade que me deu. A música não tem nada de nada. Mas sabe quem deu essa música para Guilherme Arantes? Satanás. Ele fala isso. Foi num lugar que a entidade deu para ele, que não foi ele que escreveu, que a música não é dele, que quando ele olhou a música estava escrita, estava pronta. E às vezes nós estamos ouvindo isso. Estamos deixando que o paganismo entre. É o que aconteceu lá com Tiatira. E precisamos ter cuidado, irmãos. Muito, muito, muito cuidado. Porque o que aconteceu com Tiatira pode acontecer conosco. Estamos tolerando Jezabel na nossa casa. Estamos tolerando coisas que não honram a Deus. E é isso que Deus está falando para Tiatira e quer falar para cada um de nós hoje através da igreja de Tiatira. E aí, como aconteceu em 2 Reis, que Jeú matou todos os filhos de Jezabel e Acabe, ele usa esse símbolo para dizer, matarei os teus filhos, ou porei fim à tua prostituição, porei fim ao teu engano. E eu sou aquele que sonda as mentes, ou rins e coração. Em Jeremias 17:10, rim, na concepção antiga, era onde aconteciam as emoções, e coração é onde acontecia a inteligência.
No tempo antigo, as pessoas não sabiam que o cérebro, como a gente sabe hoje, é o que pensa, é o que raciocina. Eles pensavam que esse pensamento, a decisão vinha de onde? É por isso que a gente diz até hoje, o seu coração está sentindo o quê? O coração não sente nada. O coração é uma bomba que joga. A gente não fala hoje? Quando a gente quer dizer que ama, a gente desenha um cérebro num cartão para a namorada, a gente desenha o quê? A gente herdou isso lá daquele tempo. Mas naquele tempo, o rim significava a emoção e o coração simbolizava a inteligência. Por isso que na Bíblia hoje, as mais modernas, não traduz mais rim e coração, traduz mente e coração. Porque ele está dizendo, eu conheço você completamente. Eu conheço as suas emoções, eu conheço a tua vontade. Outra carga não jogarei sobre vós, é uma expressão tirada lá de Atos, quando terminou o concílio de Jerusalém, os discípulos disseram assim, olha, não precisam mais se circuncidar, mas eu não quero mais que vocês comam carne sacrificadas a ídolos. Se você está estudando a lição da escola sabatina, está falando isso. Chegou um momento que eles decidiram, ó, quem vem do paganismo não precisa mais se circuncidar. Circuncisão acabou. Mas quem vem do paganismo tem que parar de comer coisas sacrificadas a ídolos, tem que parar de participar dos banquetes dos ídolos. Aí eles terminam dizendo, e não vou jogar outra carga sobre vocês, não precisa se circuncidar, não precisa ter outra carga. Aí João usa essa mesma palavra para falar em Apocalipse 22, 24. Aí fala que Jesus vai nos dar cetro de ferro, fala sobre Jesus Cristo, ele que tem o cetro de ferro para dirigir as nações, estrela da manhã. Estrela da manhã, meus amigos, Apocalipse 22, 16, Jesus é chamado de a estrela brilhante da manhã. Naquele tempo, as pessoas diziam que a estrela da tarde simbolizava a morte, e a estrela da manhã simbolizava a vida e imortalidade. Então eles diziam que a estrela que aparecia no começo da noite trazia morte, que não devia nem olhar para ela. Então quando estava dando de tardezinha, as pessoas evitavam olhar para o céu para não ver a estrela da tarde, ou a estrela do começo da noite, que era a estrela da morte. Mas a estrela da manhã era chamada a estrela que trazia vida e imortalidade. E aí João usa esse símbolo para dizer assim, essa estrela que vocês dizem que traz vida e imortalidade é o meu Deus, Jesus Cristo. Jesus Cristo é a estrela da manhã, que traz vida e imortalidade para quem crer nele. Agora, a igreja de Éfeso foi a igreja do primeiro século, a igreja de Esmirna vem em seguida, a igreja de Pérgamo vem em seguida, e a igreja de Tiatira, irmãos, é a igreja, o que a igreja cristã passou durante a Idade Média. Então vamos relembrar. Toda carta tem 3 aplicações. A primeira é para a igrejinha lá de Tiatira, lá devia ter alguma pessoa que estava tentando introduzir o paganismo dentro da igreja. Então a primeira aplicação é para a igreja de Tiatira, lá na época de João. A segunda aplicação é hoje, para o que a gente está aprendendo aqui. E a terceira aplicação é para um período da igreja que viveu exatamente o que descreve nessa carta. E que período foi esse? O que foi que aconteceu na Idade Média, irmãos? Os erros que começaram aqui em Pérgamo agora se tornaram oficiais. A Idade Média é chamada também de a Era das Trevas, ou a Era Escura. Por quê? Porque foi nesse período que a igreja cristã se tornou o paganismo. Foi nesse período que todos os erros, como eu falei, se tornaram oficiais. Então qual era a religião oficial agora? Guardar o domingo. Qual era a religião oficial agora? Confessar os pecados a um homem. O que era a religião oficial agora? Pagar para poder conseguir. Qual era a religião oficial? Conseguir a salvação. Qual era a religião oficial? Batizar bebês. Foi nessa, adorar ídolos. Foi nessa era que pareceu que Satanás tomou domínio da igreja completamente e que só tinha o erro. Foi na Idade Média, ou a Idade Escura. Mas Deus é tão maravilhoso que olha o que ele diz aí. A verdade foi jogada por terra. Capítulo 2. Aqui.
Verso 24, 2:24. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina. Então tinha ainda um povo que permaneceu o quê? Tanto na igrejinha de Tiatira, lá no tempo de João, quanto no período da Idade Média, que durou quanto tempo? Então vejam, por que a igreja de Tiatira é tão longa? Porque foi um grande período de trevas. Jesus tinha muito para falar para essa igreja. Foi o período em que os cristãos foram perseguidos pelos papas e cardeais, isso está na história. Foi o período da Inquisição, em período das cruzadas. Na história humana nunca houve um período de perseguição tão prolongada e sistemática. Mas os dias foram abreviados, como fala em Mateus 24, com o surgimento da reforma protestante. Mas mesmo em Tiatira, a igreja também tinha heróis, que tinham amor, fé, serviço e perseverança, como nós víamos. Então foi na Idade Média, meus irmãos, foi na Idade Média que Deus levantou alguns homens e mulheres que não se dobraram ao paganismo, que não toleraram Jezabel, que não adoraram o erro, e algum dos maiores heróis da igreja cristã surgiu nesse período. Porque Deus disse, eu ainda tenho um pouquinho, ainda tenho um restinho. Satanás pensa que todo mundo é dele, mas eu tenho os meus. Um desses homens extraordinários que surgiu nesse período foi esse homem aqui, chamado Pedro Valdo. Pedro Valdo era um homem muito rico. Ele morava na cidade de Lyon e as pessoas não tinham direito a ter Bíblia. Sabe o que é que eles faziam com a Bíblia naquele tempo? Eram muito grandes as Bíblias, eles não deixavam traduzir para a língua, só podia ter em uma língua, que era o latim, o povo não sabia ler. Então as pessoas não tinham acesso à Bíblia, porque eles sabiam, Satanás sabia que quem lê a Bíblia se liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. E eles colocavam alguma Bíblia que tinha, porque era escrita à mão, muito grande, acorrentada, em calabouços. A Bíblia ficava acorrentada para ninguém tirar. E algumas, eles colocavam veneno na Bíblia, para que se você tivesse contato, fosse passar e botasse a mão ali para passar mais rápido e tivesse contato com a Bíblia, você morria, porque eles colocavam veneno nas páginas para as pessoas não lerem a Bíblia. E esse homem, Pedro Valdo, ele começou a ter acesso à Bíblia. De alguma maneira ele teve acesso à Bíblia e viu que o que a igreja estava pregando era paganismo. E ele começou a se levantar contra a igreja e começou a traduzir a Bíblia para a língua das pessoas e começou a pregar. E esse homem começou a reunir pessoas que disseram, não, eu não quero ir para o paganismo, eu quero ser fiel. E esse grupo que se reuniu com ele se chamou de valdenses. Os valdenses vieram por causa da pregação desse homem chamado Pedro Valdo. Quando Roma viu os valdenses crescendo, começou a perseguir e matar os valdenses. Eles saíram das cidades, foram se esconder em alguns lugares, mas foram cruelmente mortos. E sabe o que a história diz? Que alguns grupos valdenses descobriram o sábado e guardaram o sábado. Então os valdenses estudavam tanto a Bíblia, que mesmo o mundo inteiro crendo na mentira, os valdenses, alguns grupos de valdenses, estudando a Bíblia, descobriram o sábado. E há relatos de grupos de valdenses que guardaram o sábado. E eles eram comerciantes, trabalhavam vendendo. Aí sabe o que eles faziam? Eles escondiam dentro das roupas, dos tecidos que eles vendiam, pedaços da Bíblia. E quando chegavam nas casas que a pessoa dava abertura, eles tiravam escondidos e começavam a pregar para aquelas pessoas. E muitos deles morreram, foram perseguidos, cruelmente perseguidos. Um outro herói daquela época é Francisco de Assis. Vejam, nós não cremos como igreja que a salvação pertence à igreja adventista. Isso não faz parte das nossas crenças, porque não é bíblico. Salvação não pertence a uma igreja, salvação pertence a Deus. E há muitas pessoas que foram fiéis com a luz que eles tinham e que nós vamos encontrá-los no céu. Nós não sabemos quem vai estar lá, só Deus sabe. Mas nós vamos surpreender no céu de encontrar pessoas que tinham pouca luz, mas seguiram a luz que tinham e foram sinceros no que acreditavam.
E se você estudar a história desse homem, você vai ver que esse homem nunca quis ser chamado de santo. Nunca. Hoje, se Deus o ressuscitasse e soubesse o que se faz hoje com São Francisco de Assis, ele diria assim: não, mas eu não fui chamado por Deus para ser santo. Não é para ninguém me adorar. Não é para ninguém adorar a imagem de escultura. Os papas da época, meus irmãos, viviam em palácios. O papa da época dele se chamava Inocêncio. Foi um dos piores e mais cruéis papas que esse mundo já viu. Matou muita gente. E ele que vivia nos palácios lá em Roma, a igreja tinha riquezas, por quê? Porque dizia: só se salva se pagar. Na hora que a moeda cair no cofre da igreja, a alma sai do purgatório e vai para o céu. E as pessoas temiam o purgatório e o inferno e davam moeda. E a igreja enriqueceu. Aí São Francisco de Assis apareceu dizendo assim: não, isso está errado. Jesus não era assim. Ele começou a viver como um pobre. Ele era filho de um homem muito rico. E ele começou a viver como um pobre, extremamente pobre. E um dia ele foi lá no Papa dizer ao Papa que o Papa estava errado. E o Papa olhou para ele e disse assim: Francisco, você está parecendo um porco. Vá ficar com os porcos que é o seu lugar. E ele saiu dali e foi passar 10 dias morando com os porcos no chiqueiro. E esse padre, muito Inocêncio, muito mau, mas também esperto para a maldade, começou a ver que São Francisco de Assis começou a atrair multidões. Multidões começaram a querer ouvi-lo e começar a segui-lo. E aí ele, querendo atrair as pessoas, começou a dar apoio a Francisco e se tornou uma ordem, a Ordem de São Francisco de Assis. Mas esse homem foi um homem que escreveu coisas belíssimas, falou coisas belíssimas, cria em Jesus e era completamente contra a maneira como a Igreja Católica estava vivendo na época. Outro herói da época foi Wycliffe, outro herói da época foi Hus. Os dois eram muito inteligentes e começaram a traduzir a Bíblia, começaram a pregar a verdade, começaram a dizer que era um erro a salvação pelas obras. E se você quer conhecer a história desses homens, você tem que ler esse livro aqui, O Grande Conflito. O Grande Conflito gasta uma boa parte de páginas falando dessa época aí. Por quê? Porque a Igreja Adventista surge com o chamado profético de Deus para restaurar as verdades que nessa época foram pisadas. Nessa época parou de guardar sábado. Nessa época as pessoas começaram a dizer que os mortos estão no céu, ou no inferno, ou no purgatório. E Deus levantou um povo para dizer assim: não, o dia de guardar é o sábado, e os mortos não estão dormindo, os mortos estão no pó da terra, e eu estou julgando. Então as verdades do julgamento, tudo surgiu. Por isso que é tão importante entender essa época, porque aí você vai entender por que Deus levantou um remanescente adventista do sétimo dia. Foi para restaurar o que estava sendo pisado nessa época. E quando Ellen White fala desses dois homens, eu concluo com isso. Olha que coisa belíssima. Esses homens foram perseguidos, não tenho tempo agora para falar a história deles, mas Ellen White fala uma coisa muito linda que eu preciso ler para vocês sobre eles. Os dois foram mortos, queimados, porque não abriram mão da verdade e não queriam se dobrar diante das mentiras do papado e da igreja romana, que trouxe o paganismo para dentro da igreja. E Ellen White diz que os dois, quando foram levados para ser queimados, porque isso é fidelidade. Extremismo é dizer assim: eu quero queimar você, porque não crê no que eu creio. Fidelidade é: se eu tiver que ser queimado, eu posso até ser, mas eu não abro mão da verdade. A verdade bíblica eu não abro mão. E esses dois homens se portaram com firmeza de ânimo quando se lhes aproximou a hora de serem queimados. Olha que coisa linda, irmãos. Os dois se prepararam para o fogo como se fossem para uma festa de casamento. Eles foram com tanta coragem defender a verdade. E eles se prepararam para ir morrer como se prepara para ir para uma festa de casamento. E aqui diz: durante as chamas, eles não soltaram nenhum grito de dor. E quando as chamas se levantaram, eles começaram no meio das chamas a cantar hinos de louvor a Deus. E mal podia a força do fogo fazer com que silenciasse a sua voz. Então, na época das trevas, Jesus fala: mas eu ainda tenho em Tiatira aqueles que não aceitaram o paganismo na sua casa, no seu coração e na sua família. Meus irmãos, o paganismo está entrando em nossas casas.
mas Deus ainda tem um povo que não vai aceitar que sejamos nós. O último herói, tem vários, mas o que eu quero concluir é com a história desse aqui, Martinho Lutero. Nós conhecemos bem. Esse homem também se levantou. Ele era um dos mais importantes padres e professores de teologia da Igreja Católica da época. Mas ele começou a estudar a Bíblia, e quem estuda a Bíblia conhece a verdade, e quem conhece a verdade é liberto. E Lutero um dia estava pagando penitência para poder ir para o céu, todo ralado lá, subindo escada. E quando ele estava subindo escada, porque dizia que quem se sacrificasse ia conseguir a salvação, ele ouviu uma voz dizendo: o justo pela fé viverá. Não é pelas obras, é pela fé. E Lutero começou a estudar a Bíblia e começou a ver que aquele Deus irado que eles estavam, porque eles diziam que Deus era um Deus irado, que castigava, que matava, que destruía, para o povo ter medo de Deus e começar a correr para a igreja para pagar, para Deus não ficar irado com eles. E Lutero começou a estudar a Bíblia e começou a dizer: Deus não é esse Deus irado, Deus é um Deus de amor, e até a ira de Deus é uma expressão do seu amor. Mas Lutero também foi muito perseguido, apesar de Deus não ter permitido que ele fosse morto. Deus não permitiu que Lutero fosse morto, mas um dia ele foi levado diante dos papas e dos cardeais, e um amigo dele disse assim: Lutero, você não está com medo de ir diante do Papa, não? Olha o que aconteceu com João Rus e com Jerônimo. Olha o que aconteceu com João Rus, olha o que aconteceu com Jerônimo, olha o que aconteceu com Igor. Você vai morrer, você não está com medo não? Olha o que ele respondeu. Ele estava indo para Wittenberg, de Worms para Wittenberg. Ele morava em Worms, estava indo para Wittenberg, para diante do Papa e dos cardeais, dizer se ia desistir da verdade ou se ia acreditar no que o paganismo estava dizendo. Olha o que ele respondeu: ainda que acendesse uma fogueira por todo o caminho de Worms a Wittenberg, e ainda que as chamas dessa fogueira atingissem até o céu, em nome do Senhor eu iria pelo meio delas para defender a verdade. Eu iria para confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Mesmo que houvessem tantos demônios em Worms como telhas no telhado, ainda assim eu entraria para defender a verdade bíblica. Lutero, ele foi o que traduziu a Bíblia completa para o alemão, que era a língua das pessoas. E aí, meus irmãos, ninguém segurou mais a verdade, porque quando as pessoas tinham a Bíblia na mão, ninguém segura a verdade. E ele começou a traduzir a Bíblia para a língua do povo, para que as pessoas saíssem das trevas. E só tem um jeito de você sair das trevas espirituais. Só tem um jeito, meus irmãos. A única maneira de sair das trevas é você estudar esse livro aqui. E aí, a igreja de Tiatira, ela conclui, capítulo 2, verso 26, ao vencedor: o que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então ele está dizendo: olha, vocês agora são o mínimo. Parece que o paganismo que manda no mundo, mas eu vou dizer para vocês: o meu Deus me deu autoridade, eu estou dando para a igreja verdadeira, e quem vai reger o mundo é a verdade. Jesus vai voltar, meus irmãos, e quando Jesus voltar, o que vai reger esse mundo não é a mentira, o erro. O que vai reger esse mundo é a verdade bíblica. De que lado você está? Eu quero convidá-lo essa noite a dizer: Santo Deus, não deixe o paganismo entrar na minha vida, na minha família, no que eu ouço, no que eu escuto, no que eu assisto. Me ajuda a permanecer firme estudando a Tua Palavra, porque eu quero estar com a estrela da manhã. Eu quero estar do lado do povo de Deus, que vai permanecer firme com a verdade bíblica. Quando quero impedir isso a Deus?